pedir à igreja para se preparar e seu coração ficar de pé, ficar reverente à palavra. E desde já abrir a palavra em João, capítulo 1, o Evangelho de João, tá? Capítulo 1. Palavra do Senhor em João, capítulo 1, do versículo 29 ao 34. Desde já agradeço a oportunidade, agradeço ao pastor Walter e à igreja pela confiança e pela oportunidade de estar aqui ministrando a palavra de Deus. Estou colocando aqui um temporizador, porque a Juliana disse que eu demoro muito. Todo dia eu digo, toda vida que eu venho dar a palavra, eu digo, não vai, dessa vez não vai demorar. E aí, demora. Mas eu estou colocando um temporizador. Até meia-noite a igreja está liberada. Amém? Texto base, capítulo 1 do Evangelho de João, versículo 29. Diz assim: No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse: após a mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim, por isso batizando com água. E João testemunhou dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu, de fato, vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Amém? Senhor Deus, estamos aqui, Pai, na Tua presença. Mais uma vez, Pai, falando contigo, entrando em contato contigo, Senhor Deus, nos comunicando contigo, Senhor Deus, agora através de oração, Pai Celestial. Te pedimos, Senhor Deus, que Tu possas estar aqui conosco, por meio do Teu Espírito Santo, Pai. Nós cremos, Senhor Deus, na presença do Teu Espírito Santo aqui. Senhor Deus, vem falar com cada um, vem falar com cada coração, vem falar com cada um, Pai, com cada vida, cada um que veio Te buscar, Pai, sedento veio Te buscar. Senhor Deus, pela Tua misericórdia e graça, Senhor Deus, vem falar com cada um. Senhor Deus, nós não somos nada, Senhor Deus, nós não somos dignos, mas, Senhor Deus, Tu és um Deus de amor, um Deus de graça. Como nós cantamos aqui, Tu és imensurável, Tu és grande, Senhor Deus, e nós tão pequenos. E grande é o Teu amor, grande é a Tua graça que vem até aqui, em um lugar tão pequeno, falar com pessoas tão pequenas. Mas nós cremos em Ti, cremos no Teu amor, cremos na Tua grandeza, mas também cremos na grandeza do Teu amor e da Tua graça. E é por isso que nós cremos que Tu estás aqui, Senhor Deus. Porque Tua palavra diz, onde tem 2 ou 3 ou mais reunidos no Teu nome, lá Tu estarás. Nós cremos também que Tu faz o Teu trono no meio dos louvores. Nós cremos, Senhor Deus, que Tu ouve as orações do justo. Senhor Deus, nós cremos que Tu estás aqui. Portanto, Senhor Deus, vem falar. Vem falar aos corações. Vem sussurrar, Senhor Deus, com o vento do Teu Espírito. Vem, Senhor Deus, nós sabemos que ora, Senhor, o Senhor fala por terremotos, fala por trovões, mas ora, Senhor, o Senhor fala também por vento suave, uma brisa suave. Senhor Deus, vem falar da forma que Tu queres, do modo que Tu queres. Senhor Deus, vem, Senhor Deus, aqui é o que nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Esse texto, meus irmãos, que nós lemos aqui, eu não queria falar sobre todo ele. Um versículo me chamou a atenção. E é o versículo 33. Eu não sei como está na sua Bíblia, certo? Na Bíblia, cuja tradução tem o nome de NVI, né? Ela diz assim:
aquele que descer, aquele que sobre ele o Espírito descer e permanecer. Na minha Bíblia diz assim: eu não o conhecia, aquele, porém, que me enviou a batizar com água me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito. Outras traduções dizem: aquele cujo Espírito vai descer e vai repousar. O fato é que todas elas dizem a mesma coisa, e é sobre isso que eu gostaria de compartilhar com a igreja. Sobre o Espírito Santo descer na nossa vida e permanecer na nossa vida. É diferente. Muitas vezes a gente chega, se encontra com o Senhor e o Senhor se encontra com a gente. Muitas pessoas se encontraram com Jesus. Aqueles 10 leprosos se encontraram com Jesus. 10 foram curados, 9 ficaram e 1 voltou para agradecer. De tantas pessoas que receberam a palavra de Jesus, as multidões que receberam, o Senhor Jesus faz um chamado para ser seu discípulo, e só alguns eram discípulos. Só alguns não só se encontraram com ele, mas permaneceram com ele. E a palavra de hoje tem esse verbo, é o verbo permanecer. Você pode repetir comigo? Permanecer. Quantos projetos nós começamos e nós não concluímos? Sabe, nós temos um colega que é engenheiro, e ele disse que os engenheiros, dizem que obra não se acaba, a obra se abandona. E geralmente tem coisa para fazer, mas a gente acaba abandonando. Mas a gente precisa concluir nossos projetos. Sabe, aquela casa que a gente começou a construir e não terminou. Aquele estudo que eu comecei a fazer, aquela aula, aquele treinamento, aquela faculdade que eu comecei e não terminei. Aquele cronograma que eu fiz para mim, um projeto pessoal que eu comecei e não terminei. Sabe, obras inacabadas. Tantas pessoas começam as coisas e não terminam. Essa palavra de hoje tem relação com permanecer. Você conseguir chegar até o final. Você não parar no meio do caminho. E a minha vida espiritual e a sua vida espiritual tem a ver com o projeto, tem a ver com a obra. Também é uma obra, ela não deixa de ser uma obra. Se você for abrir em Filipenses, talvez nem precise você abrir. Eu vou abrir aqui rapidamente. Em Filipenses, capítulo 1. Versículo 6, diz assim. Paulo diz: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Então Deus começou uma obra em você. A sua vida espiritual é uma obra. E Deus já começou uma obra em você. Deus começa uma obra em todo aquele que se aproxima dele. E se deixa trabalhar, deixa o Senhor trabalhar. E aqui diz assim, Paulo diz: eu estou plenamente certo de que aquele que começou a obra em vós há de completá-la. E a minha mesma oração à igreja, a minha vida, a minha família, a vida de cada um aqui, a obra que o Senhor começou na sua vida, que ela não pare, que ela não seja abandonada, mas que o Senhor possa completar essa obra. Amém? E para Ele completar é preciso permanecer. O pastor Walter pregou quarta-feira, a pregação foi maravilhosa sobre oração, o Getsemane, como símbolo da oração, aquele momento de Jesus no Getsemane. E uma das cenas do Getsemane é Jesus lutando em oração, porque no outro dia ia ter um grande desafio, e ele chamando os discípulos para orar,
E os discípulos talvez até tivessem começado a orar com ele. Mas quando Jesus volta, está todo mundo dormindo. Eles não permaneceram em oração. Você vê o povo de Israel chamado pelo Senhor, liberto do Egito. Eles tiveram uma vida de altos e baixos. Eles não permaneceram no Senhor. E eu pergunto, nós temos permanecido no Senhor? Você vê a vida de dois reis registrados na Bíblia. O primeiro rei de Israel, chamado Saul, e o rei Davi. O rei Davi, muito conhecido, o homem segundo o coração de Deus. Rei Saul, o primeiro rei do povo de Israel. Rei Saul, ele recebeu o Espírito, mas não permaneceu nele. Rei Davi recebeu o Espírito, mas permaneceu nele. Então são coisas diferentes. Não basta nós recebermos o Espírito. Precisamos permanecer com ele. Permanecer nele. Amém? O problema é que algumas vezes nós achamos que conseguimos andar sem Deus. Nós conseguimos realizar sem Deus. Você lembra da palavra que fala sobre o filho pródigo? Que disse, pai, me dá a minha parte da herança que eu quero sair. E ele acreditava que poderia sair e o segredo era só o dinheiro. Então só precisava do dinheiro, não precisava mais do conselho do pai, de estar perto do pai, estar na casa do pai. O segredo agora, ele achava que já era autossuficiente. E ele saiu dali com aquele dinheiro, talvez tenha sido muito, mas o fato é que ele não conseguiu manter aquilo. Talvez ele achasse que ia conseguir sem o pai. Conseguir longe do pai. Mas não era o tempo. E ele perdeu tudo. E aí ele foi descendo, descendo e perdendo. Perdeu todo o dinheiro, perdeu todos os amigos. E começou a trabalhar em algo totalmente indigno. Ele alimentava os porcos e a comida que ele comia era uma comida que nem os trabalhadores que trabalhavam lá para o pai deles comiam. Foi quando ele percebeu que não era a hora mesmo, ele precisava voltar. E ele queria voltar pelo menos para trabalhar para o pai dele. A questão é, ele deveria ter permanecido. Porque nós achamos que nós conseguimos realizar sem Deus, andar sem Deus. Como um filho pródigo, a gente acha que é autossuficiente. O que eu admiro em João Batista é que ele tinha certeza de quem ele era e qual era a missão dele. Se você for perceber, você está em João, né? Se você voltar um pouco, for no João 1, você vai ver o seguinte. Versículo 8 diz: ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz. Quem é a luz? Se você for ver no primeiro, diz assim, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha, para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para testificar-se da luz. A saber, a verdadeira luz, que vinda ao mundo ilumina todo homem. E essa verdadeira luz é Jesus Cristo. A questão é que um dia chegaram para João e disseram, você é o Cristo? Ele disse, não. Então você é o Elias? Ele também não. E a gente conversando com um grupo de louvor ontem, né? Quantas pessoas que vêm em nome do Senhor são tentadas a serem confundidas com o próprio Senhor. E as pessoas vêm
e chegam a adorar você. Pessoas, cantores, pastores, pessoas que falam em nome do Senhor, profetas, e alguns chegam a adorar você. Mas o que João Batista nos ensina é: eu não vim aqui para ser adorado, eu não vim aqui para ser glorificado, eu não sou a luz, eu vim testemunhar a luz, eu não sou o Cristo, eu não sou Elias. Sabe como ele se definiu? Ele disse: eu sou a voz que clama no deserto. E a missão dele era clamar, era testemunhar acerca da luz. E aí a missão de João Batista era estar ali, naquele lugar, no deserto. Ele saiu do sistema da cidade, saiu daquele sistema onde funcionava algumas coisas. Nós vivemos hoje em um sistema de leis da sociedade, leis sociais, onde todos devem vestir algumas coisas, devem se comportar de uma determinada maneira, devem ter dinheiro, e alguns que têm dinheiro são mais respeitados no nosso sistema aqui. E João Batista saiu do sistema de lá, e ele vestia peles de camelo, comia gafanhotos e mel. Ele saiu totalmente do sistema. E ele dizia: arrependei-vos, arrependei-vos. E muitos se convertiam, muitos foram atraídos por ele, muitos entenderam a mensagem dele, porque ele veio preparar o caminho, preparar a chegada de Jesus. Então esse é o contexto desse versículo, nós lemos, desse trecho. Só que muitas pessoas circulavam, muitas pessoas andavam, muitas pessoas se convertiam. E um dia iria aparecer o próprio Jesus para ele batizar. E como é que ele saberia que Jesus era Jesus? Que Jesus era o Cristo? E o Senhor o revelou da seguinte maneira: olha, o dia que aparecer Jesus, vai acontecer o seguinte: você vai ver o Espírito de Deus descer e permanecer. Descer e permanecer. Descer e repousar. Descer e ficar. Entende isso? Não basta o Espírito Santo descer na sua vida. Ele precisa descer e permanecer. Não basta receber, é preciso permanecer nele. Paulo dizia: eu quero conhecer Jesus, eu quero conhecer Jesus, eu deixei tudo pela sublimidade do amor de Cristo, de Jesus, e eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. Basta conhecer Jesus, é preciso ser achado nele. Amém? Não basta receber o Espírito Santo, é preciso permanecer nele. Amém? Se você for para João, aí eu peço para você ir para João 15. Nós estamos em João capítulo 1. João 15. É só andar um pouquinho, algumas páginas aqui para a direita. E tem a clássica figura da videira e dos ramos. Já foi pregada aqui várias vezes pelos pastores. E o versículo 5 do capítulo 15 diz: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. E aí ele fala sobre permanecer na videira, nós enquanto ramos, e a videira permanecer em nós. Para a gente entender o contexto, eu vou voltar aqui para o versículo 1, para você saber quem são os atores aqui dessa história. Ele diz: eu sou a videira verdadeira, Jesus Cristo, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Aí ele diz: permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo,
se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Aí ele conclui, versículo 5, eu sou a videira, vós os ramos. Ele resume, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Você percebe a semelhança dessa última frase, sem mim nada podeis fazer, com a frase que nós lemos no capítulo 1, que diz, capítulo 1, versículo 3, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ora, meus irmãos, se o Senhor criou toda a terra, e todas as coisas foram feitas também por intermédio de Jesus, e sem ele nada do que foi feito se fez, por que eu vou fazer alguma coisa e não vou chamá-lo, e não vou convidá-lo, e não vou pedir conselho, se eu não vou estar com ele? Por que eu vou me desligar dele? Por que eu vou achar que eu vou fazer alguma coisa boa sem ele? Se tudo que é de bom no mundo foi criado por meio dele, e sem ele, nada do que foi feito se teria feito. Por que eu vou realizar alguma coisa com a minha própria sabedoria? A palavra de Deus diz que a mente de Deus é muito superior à mente dos homens. E quando ele nos chama, em Abacuque diz que ele nos chama para nós andarmos em lugares mais altos. E quando a gente busca o Senhor, ele vai nos levando a lugares mais altos. Sabe, quando você ora, você já se perguntou, o Senhor desce até você ou você sobe até ele? As duas coisas. Quando a gente ora e adora, a gente traz o céu para a terra. Também quando a gente ora e adora, a gente sobe um pouquinho até esse céu. E a gente respira esse céu. A gente começa a crescer nele quando a gente está perto dele. Quando a gente permanece nele. Quando a gente é ramo e ele é a videira, e ele começa a transferir tudo que ele tem para nós. Ele diz assim no versículo 15, eu já não vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Existe uma diferença muito grande você que é patrão, o que você compartilha com seus empregados, e o que você compartilha com seu amigo. Sabe? O que você compartilha lá no trabalho, com colegas, é diferente do que você compartilha verdadeiramente com amigos. Jesus, ele disse, olha, vocês não são somente meus servos. Eu já não posso chamar vocês de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas eu tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. E para você conhecer de fato quem é Jesus, quem é o Senhor, você precisa estar perto dele e permanecer perto dele. Aqui ele fala, eu sou a videira e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. E aí vem aquela coisa da nossa independência. E o pastor Walter pregou muito bem sobre isso, sobre uma declaração de dependência. Nós precisamos declarar a nossa dependência ao Senhor, porque nós somos apenas os ramos. Ele é a videira. A gente só vai frutificar se tiver nela. O ramo por si só não frutifica. O que vem de nós, somente de nós, não é capaz de gerar frutos. Os frutos vêm porque o Senhor está nos alimentando com a sabedoria dEle, com a presença dEle, com a paz que Ele tem, com a visão, com os valores que Ele tem, com a justiça dEle. E em quem nós temos nos ligado, em quem nós temos permanecido. Tem muita gente permanecendo nas redes sociais, muita gente permanecendo na internet, muita gente permanecendo na TV, muita gente permanecendo em rodas de amizades,
que não agrada ao Senhor. E o Senhor está chamando, permaneça em mim. Fique perto de mim. E esse versículo ele tem uma relação muito grande com o Salmo 1, e a gente já chega lá. A questão é que não é preciso somente receber o Espírito, é preciso permanecer com Ele. Não é preciso somente encontrar o Senhor, é preciso permanecer com Ele. Se você for ver esses dois reis, Saul e Davi, você vai ver que Saul foi ungido rei. Se você for em 1 Samuel 10, de 1 a 7, 1 Samuel 10, de 1 a 7, você vai ver Saul sendo ungido rei e a presença de Deus estando com ele. E o Senhor dizendo, certamente estou com você. 1 Samuel 10, de 1 a 7, diz assim. Tomou Samuel um vaso de azeite. Aí aqui nós vamos ler aqui o texto que fala sobre como Saul foi ungido rei de Israel. Foi ungido por Samuel. Então Samuel toma um vaso de azeite e derrama sobre a cabeça de Saul e diz, não te ungiu porventura o Senhor por príncipe sobre sua herança e o povo de Israel? Quando te apartares hoje de mim, achará 2 homens junto ao sepulcro de Raquel, no território de Benjamim, em Zelza, os quais te dirão, acharam-se as jumentas que foste procurar, e eis que teu pai já não pensa no caso delas, e se aflige por causa de vós, dizendo, que farei eu por meu filho? Quando dali passares adiante e chegares ao carvalho de Tabor, ali te encontrarão 3 homens que vão subindo a Deus, a Betel, um levando 3 cabritos, outro 3 bolos de pão e outro um odre de vinho. Eles te saudarão e te darão 2 pães e receberás da sua mão. Então seguirás a Gibeá Elohim, onde está a guarnição dos filisteus. E há de ser que, entrando na cidade, encontrarás um grupo de profetas que descem do alto, precedidos de saltérios, tambores, flautas e harpas, e eles estarão profetizando. 6. O Espírito do Senhor se apossará de ti, e profetizarás com eles, e tu serás mudado em outro homem. Quando estes sinais te sucederem, faze o que a ocasião te pedir, porque Deus é contigo. Era Deus com Saul. Era o Espírito Santo na vida de Saul. Saul era apenas um homem. Israel pedia por um rei. Talvez não fosse tempo do Senhor para dar o rei ao povo de Israel. O Senhor talvez nem quisesse que esse momento de monarquia fosse o momento, aquele momento para Israel, mas o Senhor, porque Israel pediu, o Senhor ungiu a Saul. O fato é que Saul foi chamado e Deus prometeu que era com ele. E aqui está muito certo, aqui está muito claro que o Senhor estava com ele. Se você for comparar com a videira, você vai ver no versículo 5 que fala que você precisa permanecer na videira e a videira em você. Ele diz, se você permanecer na videira e a videira em você, então ele fala em 2 aspectos. É Deus em você e você em Deus. Nesse momento, Deus promete, Saul, eu vou estar contigo. Só que tem uma contrapartida. E você, Saul, vai estar comigo? E eu te pergunto hoje à igreja, o Senhor prometeu estar contigo. E você já prometeu ao Senhor estar com Ele? Você está permanecendo nele? O que aconteceu com Saul? Por que eu falo isso? Porque mais à frente, 3 capítulos depois, 1 Samuel 13, depois de 1 ano de reinado do Saul, existe um relato de que Saul é reprovado. Capítulo 13, de 8 a 14, diz assim: Esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Porque Samuel, naquele versículo que nós lemos,
Aliás, nós lemos até o 7. No 8, Samuel diz assim: tu, porém, descerás adiante, voltando para o 10, tá? Versículo 8, capítulo 10. Tu, porém, descerás adiante de mim, a Gilgal, e eis que eu descerei a ti para sacrificar o holocausto, para apresentar ofertas pacíficas. 7 dias esperarás, até que eu venha ter contigo e te declare o que hás de fazer. Então, Saul esperou 7 dias, capítulo 13, voltando para o 13, versículo 8. Esperou 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Não vindo, porém, Samuel, aí Saul começou a ficar ansioso, desesperado. Estava no meio de uma possível guerra. Aí Saul colocou o carro na frente dos bois. E ele fez desempenhou o papel de Samuel. Ele disse: trazei-me aqui o holocausto, ofertas pacíficas, eu vou oferecer o holocausto. Então, no lugar de esperar por Samuel, ele mesmo ofereceu. E assim que ele acabou de oferecer, versículo 10 diz assim: mal acabaram de oferecer o holocausto, eis que chega Samuel. Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Samuel perguntou: o que fizeste? Respondeu Saul: venho, vendo que o povo se ia espalhando daqui, e tu não vinhas nos dias aprazados, e que os filisteus já se tinham ajuntado em Micmas. Eu disse comigo: agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal. Ainda não obtive a benevolência do Senhor, e forçado pelas circunstâncias oferecia holocaustos. Ele culpou as circunstâncias. Então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Saul perdeu a oportunidade de estar com o Senhor para sempre. Aí ele diz: já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada. Ele fala de Davi. E já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. E esse texto fala sobre guardar o que o Senhor nos ordenou. Nós falamos sobre permanecer nele. E qual é a relação entre guardar o que o Senhor nos ordena? Obediência e permanecer nele. Se você for voltar para o texto de João, capítulo 15, você vai ver que estar com o Senhor, permanecer com o Senhor, tem a relação direta com obediência ao que ele fala. Versículo 10 do capítulo 15 de João diz assim: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Em contraste com Saul, Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi, ele era alinhado com o Senhor. Davi, ele dependia do Senhor. Davi, ele obedecia ao Senhor e, portanto, permaneceu no Senhor. E esse é o segredo de permanecer. Se você, sabe, aqui a gente poderia tentar abrir várias histórias de Davi e como ele procedia diante do Senhor, mas não vai dar tempo. Mas se você puder ler a história de Davi, você vai ver como era o seu coração. Realmente era um coração dedicado ao Senhor. Mas eu pergunto a você: você está permanecendo no Senhor? O Espírito Santo está permanecendo em você? Aí você pode me dizer: mas eu não sei, como é que eu vou saber? O capítulo 15 de João, ele nos dá alguns sinais daqueles que permanecem em Deus. Ele dá alguns sinais daqueles que estão na videira. E um dos sinais está no versículo 5. E são os frutos. Ele diz assim: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Sabe, quando a gente está perto do Senhor, inevitavelmente a gente gera frutos. E aí eu venho citar o Salmo 1. O Salmo 1, ele fala sobre a nossa vida. Ele fala o que nós não devemos fazer
e o que nós devemos fazer. Que nós não devemos assentar na roda dos escarnecedores, andar no caminho dos pecadores. Ele fala que nós precisamos ter prazer na lei do Senhor. E ele compara a minha vida, a sua vida, como árvores. E não é uma árvore qualquer, é uma árvore plantada junto a ribeiro de águas. E ele diz que essa árvore ela vai crescer, ela vai ter uma folhagem bonita, e ele diz que essa árvore vai dar muito fruto. Estar perto do Senhor, no Salmo 1, essa árvore está perto do rio. Será que nós temos procurado estar perto desse rio? Como a Juliane falou aqui durante a ministração, a gente tem orado ao Senhor verdadeiramente, a gente tem buscado ao Senhor. Aqui, se você for perceber as árvores e for estudar as árvores, você vai perceber que elas são bonitas, são diferentes, mas existe muito mais do que aquilo do que você vê ali. Acima da terra você vê o caule, você vê os ramos, você vê as folhas, mas embaixo da terra, imagine essa mangueira que tem aí. Até aonde vai a raiz dessa mangueira? Não só em profundidade, mas também em extensão. Essa raiz da mangueira cresce e vai buscar água, e vai buscar o alimento. E será que nós estamos crescendo para baixo também? Nós temos crescido para cima e temos crescido para baixo. Esse crescer para baixo é desenvolver as nossas raízes. E as nossas raízes precisam buscar a água mais pura, que é a palavra de Deus. Nós precisamos voltar às disciplinas antigas, à oração, porque elas nunca saem de moda. A oração, a adoração. Nós precisamos agradecer ao Senhor. Sabe, tudo isso é necessário para que a gente possa permanecer nele. A gente só cresce e dá fruto depois de estar perto dele, depois de haver um relacionamento. Quando o Senhor fala de videira, de ramos, de estar perto, significa que nós devemos estar perto do Senhor. O mundão por aí não está perto de Deus, não. Eles podem dizer que Deus é bom, agradecer a Deus, mas o dia a dia, a quantidade de horas que ele dedica ao Senhor, que ele busca no Senhor, que ele se alimenta do Senhor, é quase zero. Sabe, as pessoas vêm buscar em várias fontes, vêm buscar em treinamentos, em aulas, em livros, em vídeos, e o Senhor tem uma fonte pura, inesgotável da palavra. Ele tem o Espírito Santo na sua vida. Você pode orar, você pode se ajoelhar, você pode pedir. Eu tenho certeza que se você abrir essa palavra e sentar, se aquietar, orar ao Senhor, Senhor Deus, fala comigo agora, certamente Ele vai falar contigo. No teu coração, Ele vai abrir os seus olhos, porque Jesus ele está disposto a revelar, mas Ele não revela a qualquer um, Ele só revela aqueles que estão perto. Aqueles que estão suficientemente perto dEle. Nós sabemos disso. Então, assim como o ramo está perto da videira, assim como a árvore está perto do rio, nós devemos estar. Amém? Para quê? Para que nós possamos dar frutos. E os frutos vêm naturalmente. E é desse relacionamento, é dessa proximidade, é dessa busca. Ele vai ajeitando você. Ele vai consertando você. Ele vai direcionando você. E você começa a dar frutos. Você começa a ficar mais parecido com Ele. E aí vem o versículo 7, que é um outro sinal. É o segundo sinal que diz assim: se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Isso é muito forte, né? E todo mundo diz, oh glória, aleluia, o que eu pedi o Senhor vai me dar. Aí você pega e diz, eu vou pedir uma Ferrari, eu vou pedir um apartamento lá na beira-mar. Só que não é assim que funciona. A questão é que Ele fazer o que você pede está diretamente relacionado
com você estar permanecendo nele e com o seu crescimento espiritual nele, o seu alinhamento com ele, amém? E aí vem o segundo fruto. A segunda sinal é você estar alinhado com Jesus. O que esse versículo fala à minha vida não é tudo que eu vou pedir ele vai fazer, não. O que ele fala à minha vida e ao meu coração é tudo que eu for pedir está alinhado com a vontade dele. E aí eu não vou ter mais coragem de fazer como o filho pródigo. Pai, me dá a herança. Pai, está na hora, me dá um apartamento na beira-mar. Me dá uma Ferrari. Será que não está na hora de eu começar andando a pé, pegar meu ônibus, engrossar o pescoço? Não é isso que o Senhor quer que eu faça, não? Tem tempo para tudo. E o Senhor, com essa proximidade, com esse relacionamento, Ele vai nos ensinando. Nos ensinando e a gente vai se alinhando aos pensamentos dEle. E a ideia desse relacionamento, a ideia dessa proximidade é que Ele possa nos oferecer a sabedoria dEle, o conselho dEle, o ensino dEle, e nos lapidar e nos poldar, até que nós estejamos alinhados com a vontade dEle, assim como Jesus estava alinhado. Aí sim, tudo que Jesus pedia, o Senhor fazia. Porque Jesus estava completamente alinhado ao coração do Pai. E Davi, da mesma forma, era um homem segundo o coração de Deus. Saul não, Saul ele atropelava as coisas, ele fazia as coisas do jeito dele. As circunstâncias, Samuel, circunstâncias, eu precisava fazer isso. E aí é como a Juliane falou, você está chegando perto do Senhor, orando ao Senhor, se sentando perto dele e pedindo conselhos a Ele, perguntando a Ele, pedindo direção a Ele. Ou você está fazendo tudo o que você acha que deve ser feito. Sabe, existem momentos que o Senhor te dá uma autonomia, claro, você faz o que o Senhor te deu. O Senhor te deu inteligência, sim. Mas existem momentos que Ele espera que você vá e busque a Ele. E peça conselhos a Ele. Porque Ele tem a direção certa para você. Ele nos deu a palavra dEle, a bússola dEle. Nós precisamos buscar mais. Nós precisamos estar alinhados. Nós precisamos estar perto. Para estarmos alinhados com Ele. E estar gerando frutos com Ele. E o terceiro sinal, está no versículo 10, que diz assim: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. E o fato de você guardar os mandamentos do Senhor, eu guardar os mandamentos do Senhor, isso significa obediência. E um dos sinais daquele que permanece é obediência. E a gente precisa entender que nós precisamos obedecer ao Senhor. A gente precisa ser que nem aquela figura que está em Salmo 1. Aí eu venho e peço a você, no final dessa palavra, que se dirige ao Salmo 1, e ele diz que o bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas ele diz, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, de dia e de noite. Sabe? Você está buscando ao Senhor, buscando a sabedoria dEle, buscando o conselho dEle, buscando o ensinamento dEle, buscando a sua justiça. Sabe, o mundo tem a sua justiça, cada nação tem a sua noção de justiça, mas o Senhor tem a justiça dEle. O Senhor sabe o que é justo e o que é injusto, e Ele tem a noção de justiça dEle. E nós precisamos aprender na palavra o que é justo para o Senhor. O que importa para mim e para você, que deve importar, é a justiça do Senhor. Sabe? As nações também escrevem leis, cada uma tem determinadas leis. Uma prima minha está em Bahrein, e eles estavam contando como é que é. Cada homem pode ter 4 mulheres. 4 mulheres, não sei por que 4, esse número mágico. Mas eles têm lá 4 mulheres, é a lei deles, é a justiça deles.
E ele disse assim, uma coisa é certa, eles tratam muito bem as mulheres em relação a dar alguma coisa. Todas as mulheres têm brincos, têm colares, são bem vestidas. Eles são assim. Essa minha prima foi para lá e o marido dela foi comprar alguma coisa para ela lá no centro. E aí eles foram comprar, ele foi comprar e ele começou a pedir alguma coisa e o cara oferecendo coisas caras, joias caras, é para sua esposa. Ele, não, mas eu não tenho dinheiro. Não. Aí eles ficaram negociando, ele, mais menos. Aí ele saiu lá com um par de brinco. Aí o cara com raiva dele. Porque para ele não era justo. Noções de justiça. Sabe? Mas o Senhor tem a noção dele para mim e para você. Ele tem as leis dele para mim e para você. A gente precisa se aproximar dele para entender o que é que ele quer, o que é justo para ele, o que é que ele espera da nossa vida. E ele tem um projeto que começou na minha vida e na sua vida. Ele quer que nós sejamos como essa árvore que está plantada junto à corrente de águas. Ele quer isso para mim e para você. Mas para isso, nós precisamos crescer também para baixo. Não somente crescer para cima. Quando a gente é árvore e está perto do rio, muitas pessoas se preocupam em crescer para cima e elas, agora com as redes sociais, se preocupam muito em se mostrar. E como é que eu estou agora? Eu estou bem. Aí você vê as árvores, cortaram a mangueira, coitada. Né? Todo mundo que vem aqui, a gente vai cortar a mangueira. Mas perceba você, que talvez agora não esteja bonito, mas ninguém cortou as raízes dela. Cortaram os galhos dela. E nós sabemos que ela já está começando a crescer novamente. Ela vai ficar bonita novamente por causa das suas raízes. E o que o Senhor quer colocar na nossa vida? Ele quer que nós possamos implementar na nossa vida me busque. Estenda suas raízes. Permaneça em mim. Esse é o único segredo para o seu sucesso. A sua árvore precisa crescer, ser frondosa. Já essa mangueira vai voltar a ser frondosa novamente. Os frutos já vão vir, já. Porque as raízes não foram cortadas. Não deixe cortar suas raízes. Não deixe de estar perto com o Senhor. Não deixe de permanecer no Senhor. Não seja como Saul, seja como Davi, que permaneceu diante de Deus. Sabe, quando a gente cresce, para finalizar, meus irmãos, a gente acha que cresceu e está bom, feito o filho pródigo. Cresci e está bom, pai, eu não preciso mais de ti. Mas é aí que nós precisamos mesmo. Quanto maior é uma árvore, mais raiz ela precisa para buscar água e para se estabilizar. Salmo 1, ele compara você à árvore, mas ao ímpio ele compara a palha que é levada pelo vento. Você já percebeu isso? No versículo 4 ele diz, e os ímpios são como palha levadas pelo vento. E assim o mundão. Pessoas são levadas pelos ventos. Os ventos de doutrina, os ventos da moda. E nós fixamos nossas raízes no Senhor, perto do rio. Por mais que os ventos venham, as tempestades venham, sabe, que possam nos abalar, por mais que os nossos galhos sejam cortados, nós ainda permanecemos no Senhor, porque nossas raízes estão lá, buscando a Ele, profundas, buscando ao Senhor, profundidade em oração, profundidade em adoração, profundidade no Senhor verdadeiramente. O Senhor te coloca isso é um desafio para mim e para você essa noite, é permanecer no Senhor dessa forma, amém? Você pode ficar de pé. Quantos você conhece que são pessoas inconstantes? Gente inconstante, gente que começa as coisas e não termina. Falta de raiz. O Senhor, Ele te coloca essa noite, um desafio de estar perto dEle, verdadeiramente perto dEle. A importância de estar perto dEle, de estar próximo dEle,
não somente de ter estado perto dele, ter encontrado com ele, mas de permanecer nele. Quantas pessoas já chegaram aqui e já saíram, e já deixaram o evangelho, e por não ter fixado raízes, acreditaram em outras coisas, foram levados por ventos do mundo. Não seja levado por ventos do mundo. Os ímpios são levados pelos ventos do mundo. Nós temos raízes. Nós estamos perto do ribeiro de águas. Porque o Senhor tem muito a fazer nas nossas vidas. O Senhor tem muito a fazer na minha vida e na sua vida. Uma obra começou e precisa completar. Amém?